Olá, estamos de volta com vocês. Aqueles que assistiram o vídeo anterior, muito obrigado. E agora vocês que novamente têm o privilégio de mais uma vez estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Você que tem estudado o livro Grande Conflito, e nós estudamos no vídeo anterior sobre a imutável lei de Deus, o capítulo 25 do livro O Grande Conflito. Não deixe de ler esse livro de Ellen White. Você pode encontrar tanto no site, ou quanto também no Google, você pode ir lá baixar e ler esse livro, que é importantíssimo para nossas vidas. Conosco ali os nossos amigos, alguns de vários lugares, de várias cidades do nosso Brasil, e agradecendo ao professor Robson Campos, que está conosco. Ele agora vai responder algumas perguntas que nós preparamos aqui para ele, e que também os amigos que estão aqui na nossa sala de bate-papo também fizeram, né, prepararam ali para o professor Robson. Primeiramente, boa noite, professor Robson Campos. Boa noite. Boa noite a todos. Feliz sábado. Seja muito bem-vindo. Robson Campos, Obrigado. na mensagem anterior, quando você mencionou a respeito ali dos finais dos tempos, você ali mencionou de que todo esse poderio que nós vemos hoje, né, o crescimento, tanto em todas as áreas da comunicação, na área de ação social também, ou seja, o evangelho sendo pregado de várias maneiras, né? E a igreja, falando da igreja adventista, ela tem crescido muito, principalmente no Brasil, mas em diversas partes do mundo. E você falou de que de repente vai terminar de uma maneira, vamos dizer assim, simples, né? Pequenos grupos, né? Pessoas isoladas, locais isolados. Como é isso? Se cada dia que passa, os números mostram que a igreja tem crescido muito, tem expandido a sua mensagem. Ok, uma boa pergunta e muita gente realmente faz essa pergunta porque nos momentos atuais que nós vivemos, é um momento de tecnologia, é um momento onde se ganha muito dinheiro, hoje tem facilidade de créditos. Então, por exemplo, nossa igreja tem crescido muito, o ano passado ela cresceu 6,5%, ou seja, ela está crescendo nem o que os países crescem. Só na época da pandemia mesmo, aqui no Brasil nesses 4 meses, foram batizadas 1.000 pessoas, em época de pandemia. Então, a gente vê que a igreja cresce, mas vai chegar um momento em que ela vai parar de crescer. Por quê? Porque os adventistas, eles serão considerados... Ellen White usa a seguinte palavra, ela diz assim, ó, nós seremos considerados objetos de execração universal. Execrar é odiar, é rejeitar, é combater. Execrar é falar mal, é difamar. Na linguagem que Ellen White fala e até no próprio sentido da palavra. Então, a palavra execração universal é ódio universal. Para você entender isso hoje é difícil, porque como pode um povo que tem um respaldo tão bom como os adventistas do sétimo dia vai ser odiado? Mas a profecia diz que é isso mesmo que vai acontecer. Porque nós hoje somos vitrines em relação a guardadores do sábado. Para você ter ideia, hoje nós guardamos o sábado melhor do que o judeu. Porque se você, em determinados lugares de Tel Aviv, tem coisas que funcionam no dia de sábado. Há 4 anos atrás, eles fizeram um pacto de fechar tudo aos domingos e algumas coisas serem abertas no sábado, porque o Vaticano pediu. Foi um acordo que foi feito. Mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela não abre mão disso. Nós acreditamos que o sábado é santo e que o sábado deve ser guardado. Ora, se o mundo inteiro vai estar envolvido por causa de um dia em que vai ser apresentado a toda a humanidade um dia para a solução de todos os problemas. Problema de família, problema de sociedade, problema do planeta. Os biólogos já estão dizendo que a Terra precisa parar um dia. O Papa já está dizendo que esse dia é o dia de domingo.
Os ambientalistas também já entraram, segundo aquele jornal inglês The Guardian. Eles fizeram reportagem sobre isso. Então, o movimento dominical ele está muito avançado. Quem estiver acompanhando aí, na Europa, tem 2 sites, um na Europa e outro nos Estados Unidos. É o Lord Day Alliance, que é em inglês, né? LDA, e tem o domingo Sunday, alguma coisa, não sei o que, da Europa. Sunday Europa Aliança. Aliança do dia do domingo na Europa. Para você ter ideia, já tem mais de 100 sindicatos vinculados a essa instituição. Fora alguns prelados e episcopados católicos também. Igrejas já agregaram também a ele. O domingo já está sendo discutido em seminários, congressos e mesas de debate dentro da Europa. É que isso não sai na mídia. Você tem que trabalhar com literaturas especializadas e com sites especializados. Em Bruxelas, já houve uma passeata com faixas e carro de som pedindo que os estabelecimentos fossem fechar dia domingo. Então, quando você vê mais de 100 sindicatos pedindo que a Igreja Católica ajude a fechar o comércio dia de domingo, você abre o livro Vida no Campo, da senhora White, e ela diz lá que os sindicatos terão uma força vital e de grande importância para a implantação da lei dominical. Está no livro Vida no Campo e também no livro Eventos Finais. Então, nós estamos vivendo em um tempo em que a nossa igreja ela vai perder o que tem, provavelmente. Poderemos perder nossas instituições. Se nós vamos ser considerados de execração universal, muito provável vamos perder nossas casas publicadoras, vamos perder nossas instituições, e vai fazer o que eles fizeram com o judeu lá no nazismo. Tomou todo o patrimônio do judeu e eles não conseguiram reaver até hoje. Como eles fizeram agora em 2014, na Rússia, tomaram todo o patrimônio dos testemunhos de Jeová na Rússia e expulsaram eles de lá. Então, isso é possível de acontecer. É muito possível de acontecer. O livro Grande Conflito dá a entender isso. Então, nós não estaremos aqui pregando o evangelho por estratégias. Mas eu, você e todos que estão aqui nessa live tirarão dinheiro do próprio bolso para que a mensagem avance. E por que você vai fazer isso? Você vai fazer isso porque você compreendeu a eternidade e a salvação. Você compreendeu o que é vindicar o nome de Deus, porque o seu caráter foi manchado por um anjo caído. E você não está aqui não é porque você está querendo ir para o céu, não. É porque você ama Deus e porque você crê na palavra dele, confia na promessa dele, de que ele não vai abandonar esse povo. Assim como 12 homens, ou quase 12 homens, abandonaram suas redes, eles tinham família. Eles foram viver do Evangelho, porque eles acreditaram piamente de que outras pessoas precisariam ser salvas, assim como eles foram alcançados pelo próprio Mestre. Jesus não estava mais presente ali, mas a promessa é que ele estaria até o fim dos séculos, com todos aqueles que acreditassem na sua palavra e que amassem a sua vinda. Muito boa resposta. E creio que deu para entender aí aqueles que, como eu, né, quando tinha essas questões e agora foram respondidas com o professor Robson. A Iranilda,
ela fez aqui algumas perguntas e creio que basicamente algumas delas foram respondidas, né, irmão? Creio que o Robson acabou respondendo aí juntou aí a minha pergunta e a Iranilda, creio que parte dela foi respondida. Eu vou separar no finalzinho aqui, daquela perguntou primeiro, né, que a igreja vai ser perseguida, você deixou claro aí com os fechamentos, né, de algumas instituições da própria igreja, imaginamos, cremos pelo mandar da carruagem, como alguns dizem. Recentemente, a China também, no mês de junho, fechou vários templos, né, exigindo que adorassem ao imperador, aquela questão toda que está aí que não sai na mídia, mas podemos aí acompanhar. Mas tem um chamado aqui que ela colocou assim, ó, as coisas que estão acontecendo hoje. Oi. Antes de você fazer essa pergunta, você falou na China. Deixa eu passar somente uma informação. Chegou na Associação Geral, lá nos Estados Unidos, na sede da igreja, uma carta de uma irmã da China. Ela tem 75 anos de idade, mas o nome dela não pode ser divulgado por questão de segurança. Essa mulher, com os recursos dela, que são poucos, e com a idade de 75 anos, já levou aos pés de Cristo 520 almas, com o trabalho pessoal dela, escondida, pregando nos quintais das casas, porque não pode congregar em templo. 75 anos de idade. E o depoimento que ela deixou foi: verei o meu Jesus em breve. É assim que a gente vai terminar mesmo. Essa aí pode ter ficado para o final, viu? Porque realmente que coisa impactante. 75 anos. 75 anos. Quantas pessoas? Repete novamente. 520 pessoas. 520 pessoas. E aí, gente? Eu creio que eu vi o movimento ali, né? O Joel, a Irenilda, a Jo ali. Realmente é impactante. A Luciana também mencionando ali. É impactante ouvirmos isso. A forma que Deus usa. Né? Antes de fazer as suas perguntas, eu queria que no final, Jo, não combinei com ela, mas eu estou falando agora ao vivo aqui. Jo, você falou de uma fala do Robson, né? Não está gravado para você no YouTube, não está gravado, mas o Robson, nas semanas anteriores, mencionando sobre esse capítulo 25, ele falou algo que ficou impactado na minha vida, mas a Jo também ficou impactada, e ela, ao fazer o trabalho missionário dela durante a semana, ela até citou, lembra, Jo, a respeito, né, do fim da fechada dos templos, para que o povo pudesse acordar. Então, Jo, você vai usar essa frase no final aí, tá? Prepare aí para você usar aí essa frase no final para aqueles que estão nos assistindo. Agora, a pergunta, deixa eu ver aqui, sim, ainda assim, as coisas que estão acontecendo hoje, meio que até você já respondeu, mas as coisas que estão acontecendo hoje indica uma perseguição? Não, não indica uma perseguição, não. Agora sim, é como se fosse um esboço ou uma apresentação do que vem por aí. Então, por exemplo, o fato de a gente estar utilizando máscara, todos nós estamos utilizando máscara por causa de um decreto. Quando o decreto acabar, a máscara deixa de ser usada. Então, o mundo inteiro hoje está usando máscara por causa de um decreto. Os que não estão usando máscara podem ser execrados na rua, como foi agora o caso do desembargador essa semana, que muitos de vocês viram. E na Itália, vários foram presos ou pagaram multa, tipo assim, 100 euros de multa. Então, isso a gente precisa ficar alerta e entender que mais cedo ou mais tarde a profecia vai se cumprir em relação à lei dominical. Veja a velocidade que as leis foram implantadas em 4 meses.
em 4 meses, o comportamento da humanidade mudou. Mudou a maneira de comprar, mudou a maneira de conversar, mudou a maneira de congregar. Até para congregar. Por exemplo, a partir de amanhã, nossa igreja já está aberta para abrir, já está autorizada a abrir. Mas é o Estado quem está dizendo como é que ela tem que abrir. Imagine o dragão dizendo o que é que o povo de Deus tem que fazer. Porque o Estado está sob o domínio do dragão. Lembrem disso, é o poder civil que fala Ellen White. Os decretos não são feitos por homens santos. A gente já sabe quais são as procedências deles. Então, o povo de Deus está em casa por causa de decreto. Vamos congregar com 20% das pessoas. A minha igreja cabe 400 pessoas sentadas, então só vão poder entrar 80. Então é muito significativo que a gente pense nisso, que o Estado está dizendo como é que eu, que sou fiel a Deus, tenho que congregar. Veja a que ponto nós chegamos. Isso não é uma coisa simples, isso é uma coisa muito significativa. Porque assim como estão nos obrigando a congregar com 20% de pessoas, usar máscara, álcool gel e manter distância de 1,5 metro, imagine isso quando chegar na lei dominical. Não comprar e não vender. Hoje você não compra e não vende se não tiver de máscara. Tente entrar no atacadão sem máscara. Tente entrar numa repartição pública sem máscara. Você não consegue fazer negociação nenhuma. Nem eles vendem e nem você compra. Então, essa crise é como se Deus está dando um preâmbulo para a gente, para que a gente entenda o que é que está vindo aí pela frente. Só que lá vai ser diferente. E qual é a diferença? É que lá vai ser uma perseguição àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. O mundo está preparado para colocar Jesus de lado e apenas colocar a ciência e aquilo que é humano na frente. Então, ou a gente fica com Deus, ou a gente fica com os homens. Ou você aceita o sinal da besta, ou você segue o Cordeiro e aceita o sinal de Deus, que é o sábado. O sinal é tema do nosso próximo capítulo do livro Grande Conflito. Já, eu vi que você é profeta, já até respondeu aqui a pergunta da Iranilda, e outra pergunta era essa, a respeito do sinal, você já respondeu aí, o sábado é o sinal de Deus, e sei que você vai acrescentar isso no nosso próximo estudo, né? E lembrando a todos os amigos, quando o Robson fala da lei estadual, a quantidade de pessoas, ele está falando especificamente do estado da Bahia, tá? Só para que, de repente, na postagem lá comece a haver algumas, né? Não, ele está enganado. Ele está citando a lei do estado da Bahia. Da Bahia. Uhum. Só para ficar bem claro para os nossos amigos, né, que é o estado da Bahia que essa lei passou, né, a ser executada a partir de hoje à tarde, não é isso? Hoje, sexta-feira, foi que ela, os mercados, o comércio de Salvador, né, passou a funcionar aí hoje, a primeira fase chamada aí, dia 24 de julho. A pergunta de João... Oi, pode falar. Já que você tocou nesse assunto aí, sobre que é a lei estadual, tal, do estado da Bahia, lembrando que decreto é uma coisa, lei é outra. Decreto é um dispositivo de lei que não tem lei, mas tem força de lei. Ele só pode ser expedido pelos chefes do executivo federal, estadual e municipal. O decreto tem força de lei. O decreto sempre é baseado por uma instância maior. Então, eu vou dar um exemplo. Esse decreto do uso de máscara, ele só existe porque foi baseado numa
recomendação de um órgão internacional mundial, Organização Mundial da Saúde. Então, veja que já existem órgãos que têm poder de lei a nível internacional. Então, assim como a máscara passou a ser utilizada obrigatória a nível mundial, o domingo vai seguir a mesma linha. Então, se alguém achar que o decreto dominical vai ser na Argentina, ou na Itália, ou somente para os adventistas dos Estados Unidos, está enganado. Existem os órgãos internacionais que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial, que chama-se ONU, Organização das Nações Unidas, e agregado a ela estão os órgãos específicos. Por exemplo, quem cuida da saúde internacional é a Organização Mundial de Saúde, OMS. Quando a questão for trabalhista, vai ser a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Quando a questão for do comércio, vai ser OMC, Organização Mundial do Comércio. Quando a questão é petróleo, é OPEP, Organização do Petróleo, papapá. Ele que dá o preço do petróleo. Então, temos que prestar atenção a isso. As secretarias de saúde e os governos executivos, eles estão seguindo recomendação de um órgão internacional. Isso é significativo. Muito, muito. Muito obrigado aí pelo seu esclarecimento. Muito bom e bem propício aí essa sua colocação aí, professor. Tem a pergunta aqui da Josemara, que já bem pertinente. Ela diz assim: já devemos nos preparar para abandonar as cidades? Olha, essa é uma pergunta que está sendo feita muito pelos adventistas no YouTube, nas igrejas, nas classes de escola sabatina. Isso tem preocupado muito aos irmãos. Nós temos um sinal dado pela nossa profetisa. Qual é o momento de abandonar as cidades? Ela diz quando a lei dominical for assinada. Esse é um ponto. Ah, mas eu quero sair da cidade antes. Pode sair da cidade antes. Ah, eu quero comprar um sítio para viver paralelo. Eu fico na cidade, mas eu quero visitar o sítio no final de semana. Você pode fazer isso. Se você quiser mudar da cidade grande para uma cidade pequena hoje por uma questão de qualidade de vida, vá, mas se programe. Não vá para o campo porque você vai esperar Jesus. Não. Não vá para o campo achando que você apenas quer defender a você e sua família. Isso é egoísmo. Deus não aceita. Você vai e vai dar errado. Você vai se decepcionar. E eu poderia aqui passar um bom tempo com vocês para contar de pessoas que já foram e que hoje abandonaram a igreja, inclusive já morreram até fora da igreja, porque saíram com a fé tão grande que diziam que Cristo ia voltar, que ia ter um decreto dominical no ano tal, no ano tal. Então, eu já vi muita gente se decepcionar. No livro Conselho sobre Mordomia, ela diz assim: para aqueles que têm os bens, orem a Deus, coloque os seus bens à disposição dele, porque ele vai dizer quando e por quanto vai vender. Então, Deus é que vai pedir o seu patrimônio. Não se preocupe não, porque ele vai dizer mesmo. Ou em sonhos, ou em uma visão que ele vai lhe dar, ou ele vai mandar alguém altamente inusitado, que você nunca esperou que aparecesse, que vai dizer para você alguma coisa. Deus tem uma maneira de se comunicar com seus filhos. E vou lhe dizer mais, ele não deixa de se comunicar. Se você não tem bens, fique onde você está. Não se precipite. Tem sonhos? Tem projetos? Continue. Quer fazer mestrado? Continue. Quer fazer doutorado? Continue. Ah, eu quero ainda me casar e ter filhos. Pode fazer o seu projeto. Agora,
Não esqueça do céu. Sempre mantenha o foco de que a sua morada não é aqui. Você tem um lugar já reservado, pronto, a cidade já está pronta, só falta os moradores tomarem posse. E nós só estamos aguardando ele voltar. Assim como os anjos estão em prontidão, só recebendo a ordem para descer com ele, nós também temos que estar pronto 24 horas, independente dos nossos projetos. Quer comprar casa, compre. Quer trocar de carro, troque. Quer fazer uma viagem, faça. Mas que tudo seja para a honra e glória do nome dele. E não esqueça do céu. Não esqueça do estudo da Bíblia. Não esqueça da oração individual, da comunhão com ele. Porque o sinal foi dado. Quando a lei dominical for assinada, abandone as cidades. Se alguém demorar, vai ter problemas, como Jó teve problema. Ellen White diz, no livro Patriarcas e Profetas, que Jó só perdeu a esposa porque ele demorou na cidade. O aviso já tinha chegado antes, mas ele tinha negócios lá. E ele não via a destruição da cidade. E tem mais, só salvou a pele porque o anjo pegou ele pela mão e disse, corra pela campina, não pare e não olhe para trás. Mandou ele se abrigar numa caverna. Ele disse, não, eu vou para Zoar. O anjo diz, então vá, você quer ir para lá, vá. Aí quando chegou lá, deu tudo errado. As filhas aprenderam uma sexualidade lá meia trocada. Um tal incesto. Foi lá que elas aprenderam Zoar. Que eram os descendentes de Cã, filho de Noé. Então, temos um sinal dado. O mesmo sinal que Cristo deu para a destruição de Jerusalém. Quando o exército cercar a cidade de trincheira, fujam. Pronto, o exército cercou, de maneira milagrosa saiu o exército, os cristãos fugiram. Quem ficou morreu. Não acreditaram, morreram. Então, assim, lei dominical foi assinada, está na hora de ir embora. Demore não. Esqueça agora sim. Aí agora você esquece os projetos todinho que você tem. Agora é somente evangelismo. O que você puder salvar de almas, vá salvar. Você já pode fazer isso de agora. Mas lá você vai fazer com mais intensidade. Vai acontecer o que Paulo fez. Paulo deixou de fazer tendas para pegar o evangelho e salvar homens. Pedro deixou de buscar as redes. Ele vivia do evangelho. Nós seremos assim. Então, se tem alguém aqui na live que é auditor fiscal, que é médico, que é engenheiro, isso vai acabar. Lá nessa hora, todos seremos iguais. O objetivo será o mesmo: salvação de almas. Porque no céu não vai entrar ninguém que não tenha salvado outra pessoa. Porque quando a gente abraça esse evangelho, fica para nós e não passa para outros, isso se chama egoísmo. E o egoísta não tem lugar no reino dos céus. É o próprio Cristo que falou isso. Lembra do jovem rico? Ok, a Luciana vai fazer agora a última pergunta de hoje. E depois o Robson responde e a Jo faz aquele comentário que havíamos mencionado a respeito do que o Robson falou na semana passada. Luciana. Robson, eu já ouvi algo falando sobre o decreto dominical, em que tempos atrás já falou que já teve esse decreto e quase ia já ser assinado. Essa informação, ela é verídica ou é fake? Fake. Ela é verídica, não é fake não. Foi em 1893, inclusive quem defendeu foi o pastor A.T. Jones, aquele que apresentou com Waggoner
a mensagem da justificação pela fé na Conferência de Minneapolis em 1888. Ellen White estava presente na conferência. A T. Jones foi defender o sábado em pleno Congresso americano. Um senador americano apresentou o projeto de lei sobre a guarda do domingo nos Estados Unidos como lei federal. Na época já existia a tal da Blue Law, ou leis azuis. Ela chamava de leis azuis porque o papel era azul mesmo, que eles escreviam. Todos os estados americanos possuem lei dominical. Dos 50 estados, somente um que não tem lei dominical, mas os outros 50 têm. Só que são leis estaduais. Elas são regidas por artigos diferentes de outros estados. Nos Estados Unidos não tem uma lei federal. Ellen White diz que a lei será nacional, que é federal. Então, a lei dominical nos Estados Unidos ela já está pronta, que ela é de 1893. Ela está arquivada. Se por acaso ela for desarquivada, eles vão fazer algum tipo de alteração, porque os tempos mudaram, mas eles não terão muito trabalho. É possível desarquivar? É possível. Porque é uma lei muito fácil de fazer, porque os 50 estados já têm. Então, eles não têm dificuldade em apresentar artigos de um e de outro. Por exemplo, no tempo de Barack Obama, ele ressuscitou uma lei, mandou desarquivar uma lei sobre o sistema de saúde americano. Aí, quando eu fui olhar lá, a lei era de 1909. Já estava pronta. Então, nada impede que seja desarquivada essa lei. Agora, é porque muitos adventistas pegam essa informação e dizem assim, ó, já está pronta, a qualquer momento sai. Aí tem gente vendendo as coisas para ir embora. Como se vendesse ia dar jeito. Ora, se você quer sair da cidade para o campo, vá com o intuito de evangelismo, porque lá tem gente também que não conhece a Cristo ainda. Ah, mas é uma roça. Você vai ter que pregar na roça também. Vai andar 10 quilômetros, 3 léguas, para pregar o evangelho. Está preparado? É assim que vai ser lá. Então, não espere só pensando que vai plantar para colher. Não. Lá tem gente para se salvar ainda. E Deus quer que você vá para lá com esse objetivo. Não para conforto próprio ou para segurança sua. Então, em relação à lei dominical, ela está pronta, sim, já tem muito tempo. Ela está lá arquivada. Existem várias leis dominicais nos Estados Unidos e que a qualquer momento aí um deputado ou um senador, por influência desses grandes líderes religiosos, podem colocar na pauta do dia uma lei dominical nacional. Então, ela vai se dar desse jeito. E para finalizar, outro ponto que a Ellen White fala é que ela virá das casas legislativas. Então, estamos falando de lei. Os decretos que vão ter nos estados, eles seguirão o papel da lei, a letra da lei. Então, o governador pode fazer como ele quiser, mas desde que seja a guarda obrigatória do dia de domingo como dia santo. É assim que se dará a lei dominical. Muito boa resposta. E lembrando que na semana que vem vamos tratar mais detalhes a respeito disso aí, pelo que eu entendi. Né, do Vai ser Robson. o sábado. Inclui o sábado, o capítulo inclui o sábado. Capítulo 26. Certo. Jô, você faz o comentário que eu mencionei no início, dá para falar aí? E daí o Robson faz a oração. Pode ir. Professor Robson, você falou na semana passada que todas as vezes que o povo de Israel deixou de adorar no templo é porque havia algo de errado com a adoração deles. E que agora nós também fomos proibidos de adorar em nossos templos. Há algo de errado também com a nossa adoração? É uma boa pergunta, né? Por exemplo, o templo, ele pertence a Deus
é a casa de Deus e está sob a jurisdição dele. Satanás não tem poder sobre o templo, porque é o lugar da habitação de Deus, é o lugar da adoração pública ao povo de Deus. Então, Satanás não tem jurisdição sobre o templo. Toda vez que o templo foi fechado, foi pela permissão e pela concessão de Deus. Era ele próprio intervindo no fechamento do templo. E toda vez que aconteceu isso, é porque a adoração não estava agradando a ele. Então o templo ia abaixo. A Síria, Nabucodonosor, General Tito no ano 70. Quando o povo foi cativo em Babilônia, eles sentiram falta do templo. Estava destruído mesmo. Então, e o que é que está acontecendo com a gente hoje? Ora, se eu não acreditar dessa maneira, eu vou dizer a você que Deus mudou. Se Satanás não tem jurisdição sobre o templo, o homem não tem poder sobre o templo, só Deus, então quem fechou foi ele. Lembrando que toda vez que teve pragas, epidemias, Deus sempre impôs limite ao inimigo. Deus diz a ele, você só vai até aqui e você só pode mexer até aqui. Então, se nós estamos hoje congregando em casa e a casa de Deus está fechada, é porque o nosso culto não estava agradando a ele. Precisamos repensar a forma que estamos adorando a ele, que tipo de música estamos apresentando a ele, que tipo de mensagem estamos apresentando a ele. Será se estamos falando do Cristo crucificado ou estamos falando de autoajuda? Às vezes nós estamos percebendo que as mensagens parece que foi copiou, colou. Coisas prontas. Então, que tipo de comportamento nós estamos tendo na igreja? Antigamente se chamava liturgia ou doxologia, hoje se chama programação. Hoje nós estamos com muitos eventos. Nós não temos nenhum momento de vigilância, nós não temos nenhum momento de confissão de pecados. Parece que está tudo bem. Eu estou fazendo essa observação de modo geral. Não estou me baseando em nenhuma igreja local. Eu estou falando de modo geral porque o povo de Deus está sofrendo de modo geral, em todo o planeta. Se o juízo de Deus está sobre todo o planeta, ele tanto está querendo falar com o povo dele, quanto ele está querendo dar um recado à humanidade. Deus não tem compromisso com os ímpios. Ele só tem compromisso com o povo dele. Então, o que acontecer nos nossos dias é tudo direcionado ao povo dele. Porque o ímpio é o ímpio. Não tem mais jeito para ele. Para o incrédulo tem, que a verdade pode chegar nele. Mas para o ímpio não tem. Então, Deus está falando com o seu povo. Não sabemos quando vamos voltar a congregar de maneira normal como era, se é que aquilo era normal, né? Mas eu estou dizendo pelo menos com a igreja cheia. Porque eu sou do tempo de que o culto era feito de maneira diferente. Depois as coisas mudaram. Então, mais cedo ou mais tarde, Deus ia se manifestar. E ele se manifestou em março de 2020. Então, tem algo tremendo que vem por aí que a gente não sabe. Não é a vacina que vai dar jeito. Não é remédio que vai dar jeito. É a mudança de direção. É a mudança de foco.
Deus quer um povo consagrado, um povo que não somente acredite de que ele vai voltar, mas que espere ele voltar. O judeu acreditava no Messias, mas não esperava o Messias. Então, não vamos cair no mesmo erro. Acreditar uma coisa e esperar outra. Quando a gente espera, a gente ora e vigia o tempo todo. Mas Deus, ele é soberano e ele tem um domínio de todas as coisas. Ele tem um domínio sobre sua igreja e isso não foge do seu comando. Forte, mas verdadeiras palavras. Robson, agradecendo a todos vocês por passar esse tempo aqui juntos. Agora, o professor Robson encerra com a oração. Aos demais, boa noite. Ok. Então vamos orar, né? Santo Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é soberano sobre nossas vidas. O Senhor ama o teu povo. Às vezes não compreendemos como é que o Senhor ama um povo tão defeituoso. Mas é o que o Senhor tem. E o Senhor tem condição de restaurar os nossos corações, nossas vidas, nossos pensamentos. Portanto, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que a tua misericórdia permaneça sobre cada um de nós. Que as tuas bênçãos sejam reconhecidas por cada um de nós. Que qualquer que sejam as coisas que venham acontecer, que aparentemente sejam ruins, mesmo assim, que possamos exaltar e que tudo seja feito para a glória do teu nome. Obrigado por Jesus, que o Senhor entregou ele por nós, sem pecado, mas se fez pecado por nós. Nós não merecemos. E um dia o Senhor vai explicar para a gente por que é que nos ama tanto. Dá-nos a tua graça, um sábado feliz, e que nós possamos guardá-lo e santificá-lo durante essas 24 horas na companhia do teu Santo Espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.